Fala galera ligada no Futebol na Veia, tudo beleza? Eu sou Alan Martins e hoje eu estou aqui para falar sobre o Corinthians. Na verdade, eu estou aqui para responder uma pergunta: o que o Corinthians precisa fazer para sair dessa crise? O que o Corinthians precisa fazer para sair dessa atual condição onde o time se encontra? Né? Uma situação muito ruim, onde o time não tem jogado bem, não tem conseguido fazer bons desempenhos e, consequentemente, os resultados têm sido péssimos, têm sido horrorosos. Tanto que o Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores e está aí com situações muito difíceis também de se classificar no Campeonato Paulista. Em cima disso também já vou estar explicando para vocês o porquê do título desse vídeo, né? De que o Corinthians precisa dar um passo para trás e não dois. Beleza, galera? Mas antes de falar um pouquinho mais sobre essa ideia, aquilo que eu imagino sobre essa situação do Corinthians, eu gostaria de convidar a se inscrever no nosso canal. Se inscreva, ative as notificações e fique sempre ligado nas novidades, nas notícias aqui do nosso canal, beleza? Bom, galera, como nós sabemos, o Corinthians começou o ano 2020 com uma nova perspectiva, né, com uma ideia de plantar um novo sistema de jogo, né, e essa foi uma ideia da direção, né, de mudar de uma forma até radical a forma de jogo que o Corinthians jogava, uma ideia de jogo que já vinha de praticamente uma década, quase mais de 10 anos, que o Corinthians vinha jogando de uma forma mais retranqueira, mais reativa, em alguns momentos mais, em alguns momentos menos, mas a ideia realmente de trazer o Thiago Nunes foi para realmente mudar de uma forma bem radical a forma que o Corinthians jogava. Porém, o início desse ano não tem sido muito bom para essa mudança, né, para essa implantação desse novo sistema de jogo. Muito pelo contrário, né, os resultados têm sido muito ruins. E não somente os resultados, mas o desempenho do time em si não tem demonstrado nenhum horizonte, nada onde o torcedor possa se apegar e possa de alguma forma acreditar ainda no trabalho do Thiago Nunes, possa acreditar que isso possa dar certo, porque além dos resultados ruins, os desempenhos têm sido muito ruins. Hoje o Corinthians é um time que nem sabe atacar bem, né, como seria a ideia do Thiago Nunes, e nem defende bem como em outros tempos, né. Mas afinal, o porquê que isso está acontecendo e o foco desse vídeo, né, a ideia desse vídeo, o que fazer para que o Corinthians possa realmente sair dessa situação e possa realmente começar a ter um novo horizonte, a ter realmente um futuro onde o torcedor possa ter uma esperança de que o time poderá jogar bem, ter realmente um sucesso no futuro, né? E em cima disso eu vinha analisando algumas coisas e na verdade eu tenho um jeito próprio meu de analisar muito as entrevistas, né, dos jogadores, dos técnicos. Gosto muito de procurar tá atento a esses detalhes, porque eu acredito que nas falas ali, nas entrevistas, nas coletivas, eles acabam entregando muito do que eles imaginam, do que eles pensam, do que eles acreditam sobre o jogo e tudo mais. Então eu gosto sempre de ficar ligado nisso. E eu lembro que bem no comecinho, até mesmo lá nos amistosos lá na Florida Cup, o Thiago Nunes falou muito sobre confiança, né? Muito sobre os jogadores terem convicções, convicção sobre o trabalho, né? Que o estilo de jogo dele requer isso, que os jogadores tenham confiança, né, naquele estilo de jogo, né? Que os jogadores não hesitem em executar os movimentos, que eles não hesitem em fazer o que precisa ser feito na hora do jogo, porque o jogo requer essa confiança para que eles façam de uma forma natural, né, para que o jogo possa realmente acontecer. E eu vejo a confiança, a falta dela, na verdade, o grande problema desse time do Corinthians, né? Porque, como toda mudança, é natural que existam as coisas boas, as coisas ruins, né? Que as pessoas se adaptem a certos tipos de mudança. E o time precisava se adaptar a essas mudanças. Porém, a partir dos momentos, dos jogos, onde o time começou a apresentar as falhas, as dificuldades que seriam naturais que acontecessem, de certa forma o time travou, né? A partir do Corinthians teve o primeiro jogo do Campeonato Paulista, que fez 4-1 no Botafogo, e o time jogou muito bem, desenvolveu com tranquilidade, foi um jogo muito legal. Mas no jogo seguinte, contra o Mirassol, o time começou bem ali nos primeiros 15, 20 minutos, só que depois quando começou a ser apertado na saída de bola e alguns movimentos começaram a dar errado, algumas coisas começaram a aparecer os problemas, as falhas, o time acabou perdendo a confiança. E eu percebo que a partir daquele jogo, né, o time acabou meio que se travando e não conseguiu mais desenvolver o bom futebol em cima dessa ideia de jogo que o Thiago Nunes deseja para o time. E é exatamente sobre isso que eu entendo que deve ser cuidado, o time precisa dessa mudança de postura para que eles possam recobrar, né, retomar essa confiança, né?
E o Thiago Nunes ele tem falado muito sobre a missão dele no Corinthians, né? Que é uma missão além de vencer inicialmente os jogos, que é de mudar a postura, que é de mudar a forma do time jogar, né? Que ele tem sempre dito isso, que a missão dele é uma missão muito grande, vamos dizer assim, mais do que talvez vencer um jogo qualquer, né? Porém, eu entendo que ele precisa mudar esse conceito não a longo prazo, mas de forma imediata. Porque hoje o Corinthians não precisa ter um bom desempenho simplesmente. Hoje o Corinthians precisa ter a confiança. Porque sem confiança, esse time não vai render. Sem a confiança, o trabalho do Thiago Nunes não vai acontecer. Né? E a confiança ela vem com resultado. Né? O Thiago Nunes, ele, vamos dizer assim, ele tem trabalhado para que o time tenha um desempenho e que através desse desempenho, a um médio a longo prazo, o time tenha resultado. Porém, se hoje o Corinthians não tiver a confiança, não trabalhar com o foco na confiança, em resgatar a confiança que se perdeu, não haverá o desempenho, né, imediato, e consequentemente não haverá o longo prazo, porque do jeito que está a situação dele, se os próximos 2 jogos do Campeonato Paulista, isso se acontecer, porque né, dessa situação aí da paralisação a gente não sabe como vai acontecer o retorno, se vai ter os jogos do Campeonato Paulista ou não, mas a verdade é que se ele não conseguir bons resultados nos próximos jogos, talvez ele nem tenha mais prazo, talvez o contrato dele seja encerrado. Então ele precisa mudar essa postura, ele precisa dar um passo atrás, né, e rever esse conceito dele e entender que antes de trabalhar pelo desempenho, que é o que ele tem feito, conforme a missão dele, ele precisa hoje olhar para o resultado. Independente se o time jogue bem ou não, o Corinthians precisa voltar a vencer. O Corinthians precisa voltar a ter resultados. Né? Os resultados do Corinthians são muito ruins. Em 10 jogos no Campeonato Paulista são apenas 2 vitórias. O Corinthians ainda não ganhou fora de casa. O Corinthians não conseguiu ganhar 2 jogos seguidos no ano. Isso é inadmissível. E, consequentemente, isso acaba minando o trabalho dele. Né? Que hoje em dia tá todo defasado. Hoje não existe nada. Até mesmo um torcedor que talvez goste do trabalho do Thiago Nunes, ainda acredita no trabalho dele, se hoje for perguntado e talvez tivesse que colocar argumentos para ele continuar no time, não haveria. Exatamente porque não existe nada de bom hoje. Como eu disse no começo, o Corinthians não ataca bem e nem defende bem. O Corinthians nem consegue desenvolver bem o trabalho que o Thiago Nunes quer e nem joga bem na defesa como jogava antigamente. Então, a minha ideia é essa, que o Corinthians precisa hoje dar um passo atrás e rever os seus conceitos para que, primeiramente, consiga os resultados, trabalhe para vencer, independente se jogue retrancado, seja como for, vence os jogos, trabalha para jogar contra o Palmeiras, ganha de 1-0, ganha retrancado, tanto faz, ganha do Oeste fora de casa. Nossa, parece tão pouco, ganhar 2 jogos do Campeonato Paulista, talvez seja até eliminado, talvez seja, mesmo ganhando os 2 jogos. Mas olha a diferença, vai ter ganhado um derby, vai ter ganhado um jogo fora de casa e consequentemente vai ter ganhado 2 jogos seguidos. Olha como muda, olha como vem a confiança e consequentemente as coisas vão se tranquilizar, haverá mais confiança e aí sim ele poderá voltar no conceito dele de trabalho, na confiança que ele tem no próprio trabalho dele, como ele sempre fala, né? E poderá aí sim, a um longo prazo, com mais tranquilidade, pensando um pouco mais à frente, de desempenhar um bom trabalho, de efetivamente trabalhar com um pouco mais de confiança sobre o desempenho, para que ao longo prazo haja realmente os resultados que ele tanto deseja. Né? E falando um pouquinho sobre de não dar 2 passos atrás, dar 2 passos atrás seria exatamente mandar o Thiago Nunes embora. Né? Mandar o Thiago Nunes embora, abrir mão, né, dessa missão, abrir mão desse conceito novo de jogo, que conforme até temos dito, o Thiago Nunes tem até falado, não existe forma de jogo bom ou ruim, né? Existe cada um do seu jeito, porém o Corinthians optou por esse caminho, optou por deixar uma situação que ficou para trás e trazer uma nova situação. Então, já que optou, já que fez toda essa mudança, reformulou o elenco, mandou tantos jogadores importantes como o Ralf e o Jadson embora, então vai parar agora, vai desistir agora? Não, continua. E como eu disse, não existem tantos argumentos que façam com que o Thiago Nunes fique. Mas como eu disse, antes de dar 2 passos, existe dar 1 passo atrás. Então ainda existe uma possibilidade, ainda existe uma condição onde o time pode realmente continuar com essa filosofia, pode continuar com essa ideia. Mas para isso, é necessário esse entendimento de que o time precisa de uma mudança de postura, precisa voltar a vencer, para que através disso haja confiança. E essa confiança certamente vai dar condições para que esse time jogue aquilo que o Thiago Nunes pretende, aquilo que ele pode jogar. O time tem dificuldades, o elenco não é dos melhores,
Porém, a confiança ela pode dar o suporte para esse estilo de jogo do Thiago Nunes acontecer. Para finalizar esse vídeo, eu quero dar um exemplo simples e básico, né, e já falando sobre o próximo jogo, que pode ser o derby. Né, em 2017, aquele jogo, né, histórico que aconteceu na Arena contra o Palmeiras, aquele jogo que o Gabriel foi expulso, demonstra muito isso. Aquele jogo injetou a confiança que aquele estilo de jogo do Carille precisava. Né? E da mesma forma, claro, que é totalmente diferente, é 100% diferente o estilo de jogo do Thiago Nunes, mas é isso que o time precisa, é de confiança. A confiança ela muda, né, todo um ambiente que hoje é conturbado, que hoje é totalmente confuso, onde o time está totalmente perdido, mas uma simples dose de confiança, mesmo não jogando bem, aquele jogo o Corinthians não jogou bem. Foi um jogo totalmente retrancado, de um histórico, de uma situação totalmente diferente, né? Mas aquele jogo mudou a história não só do Campeonato Paulista, mas o Corinthians, aquele Corinthians que era tão defasado, vamos dizer assim, não era um esplendor de futebol, foi campeão no Campeonato Brasileiro. Aquele Corinthians ficou um turno inteiro sem perder de nenhum time. E tudo isso por causa da confiança. Então por isso que eu repito e digo aqui, o Corinthians precisa trabalhar hoje de uma forma imediata sobre resultado. Não importa se vai jogar bem ou se vai jogar mal. Precisa voltar a vencer. E vencendo, haverá confiança. E a confiança dará o suporte necessário para que o Thiago Nunes trabalhe sobre o desempenho a um longo prazo, a um certo prazo, para que o time do Corinthians possa realmente ser o time que todos esperam, né, nas mãos do Thiago Nunes. Então, por isso, por poder dar esse passo atrás e realmente avançar, eu digo que o Corinthians pode sim, ainda nas mãos do Thiago Nunes, ser um time bom, conseguir desenvolver esse estilo de jogo. Por isso que eu coloco aqui que o Corinthians precisa dar um passo para trás e não dois. Beleza, galera? Bom, essa é a minha opinião, essa é a minha ideia, aquilo que eu entendo sobre essa situação do Corinthians. E eu queria te convidar a se inscrever no nosso canal novamente. Eu queria te convidar também a comentar sobre esse vídeo. O que você acha? Você acha que eu estou certo, que eu estou errado, que eu estou falando muita besteira? Deixe seu comentário aqui pra gente debater um pouco mais sobre essa ideia, beleza? Valeu, galera. Fui.